Esse foi o primeiro presidente do Brasil. E como que foi o governo do Marechal Deodoro da Fonseca? Ele subiu ao poder através de um golpe militar que foi dado em 15 de novembro de 1889, derrubou a monarquia no Brasil e instaurou a República. Apesar do movimento ser bem complexo e a gente poder falar bastante das lideranças, sem dúvida, o Deodoro da Fonseca foi alçado como grande líder desse movimento republicano. Após o golpe, ele foi alçado como presidente provisório, dando início ao que a gente chama de governo provisório, ou seja, ficaria lá até que fosse feita uma nova constituição a partir de uma constituinte. E esse primeiro governo, meu amigo, foi um caos. O Deodoro da Fonseca não se dava nem um pouquinho bem com a imprensa, e uma das suas marcas foi a perseguição aos jornais, tendo um caso ficado muito famoso que foi o da Tribuna da Imprensa, onde terminou na morte de um dos chefes da tipografia. Enfim, mobilizou toda a imprensa do país e o Deodoro chegou a receber uma carta de renúncia de todos os ministros. Só que acabou não indo para frente, eles continuaram no governo, mas desestabilizou geral. Além do mais, teve a política econômica chamada de encilhamento proposta pelo ministro Rui Barbosa, que foi um total fiasco e fracasso econômico para o país. E claro, os republicanos não eram um grupo homogêneo, eles eram um grupo com pensamento complexo, muitas vezes oposto, que se uniu em prol de uma causa única, que era a República. Então, depois que a República foi consumada, eles começaram a disputar entre si, o que gerou, claro, instabilidade. Após o governo provisório, veio a Constituição de 1891, que trouxe novidades muito marcantes, como, por exemplo, o Estado laico, e ela tinha princípios federalistas e bastante liberais. Como normalmente acontece mesmo quando se troca de Constituição, o Deodoro da Fonseca foi eleito de maneira indireta presidente do Brasil, agora no seu governo constitucional. Ele disputou contra o Prudente de Moraes, ganhou, mas para vice, ganhou o vice da chapa oposta, que era o Floriano Peixoto. Para o azar de Deodoro, esse governo foi mais instável ainda. No dia 3 de novembro de 1891, o Deodoro chegou a fechar o Congresso, o que gerou uma reação muito forte. A principal reação foi a chamada Revolta da Armada. Membros da Marinha chegaram a apontar canhões para a cidade do Rio de Janeiro e ameaçaram bombardear pelas ações ditatoriais e inconstitucionais do Deodoro da Fonseca. 20 dias depois, com tanta pressão, ele renunciou. Segundo a Constituição, iam ser convocadas novas eleições porque ele não tinha passado metade do seu mandato ainda. Só que Floriano Peixoto, esperto, deu um golpe e assumiu a presidência, se tornando o segundo presidente do Brasil. Eu vou postar um vídeo sobre cada governante do Brasil, então se você gosta dessa história, considere me seguir aqui no TikTok. Um grande abraço e tchau, tchau.